De volta e agora com a participação de Edgar Miguel. Alô, Edgar, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Boa tarde, Pitoli, a todos daí da bancada. Como estão vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí? Por aqui também, melhor porque hoje é quinta, né? Sim, E sim, aqui estamos. sim. E o Éden por aqui também. Fala, Éden. Boa tarde, Edgar. Seja Boa bem-vindo. tarde. Vamos continuar Obrigado. com aquela nossa lista de pecados trazida pelo Mahatma Gandhi. O segundo pecado Vamos. é riqueza sem trabalho. O trabalho, é claro, não é apenas uma maneira de ganhar renda. Trabalhar e ganhar a vida também é um fator que nos torna dignos. Viver do trabalho dos outros, por outro lado, deteriora o nosso ser. Isso nos torna parasitas sociais. O bem-estar deve ser o resultado do esforço. Isso é assim na realidade. As pessoas que vivem sem ser prestativas raramente se sentem muito bem. É por aí o caminho, meu caro Edgar? Precisamos trabalhar para sentirmos bem e sermos felizes? Nós precisamos realizar, né, Éden? É claro que a gente precisa ampliar o conceito de trabalho, né? Trabalho não é emprego, né? Nós estamos falando de coisas bastante diferentes. Eu entendo que trabalho é tudo que a gente faz que redunde, que resulte em alguma coisa útil. Se possível, útil para outra pessoa, né? Se for útil só para a gente, pode ser apenas expressão do nosso egoísmo, né? Daquele individualismo. Se for útil para os outros, aí a gente amplia mais ainda, porque tudo que a gente faz que é útil para os outros, obrigatoriamente acaba sendo útil para nós também. Então nós estamos falando de uma coisa mais ampla e que se torna muito mais útil. E aí o Gandhi é brilhante, né? A gente pode chegar até a dizer, Éden, que só há riqueza se for com esforço. E aí eu também estou ampliando o conceito de riqueza, né? Porque a gente pode ganhar apenas dinheiro quando a gente trabalha, mas é um ganho mínimo, né? Um ganho pobre, né? Já até foi dito que uma empresa que só dá dinheiro é uma empresa pobre, né? E por incrível que pareça, quem disse isso foi Henry Ford, né? Me espantou bastante, me deixou contente. Então, assim, riqueza, né? Riqueza através do esforço, onde a gente descobre a nossa grandeza, onde a gente descobre o quanto a gente é capaz, onde a gente estimula a criatividade. Puxa, a lista de bens aí do trabalho com esforço parece que não tem fim. Sim. Aliás, Vinícius já dizia, né? É aquela mulher só linda, né? Tem aquele cara Sim. que é tão pobre que só tem dinheiro, né? E assim a gente vai construindo a ideia de que o trabalho, por exemplo, quando a gente ouve, faça um trabalho voluntário, é aí que a gente pode diferenciá-lo de um emprego, não é, Jean? Exatamente, exatamente. E é interessante nessas épocas de desemprego, né? Nessas épocas onde existe muito trabalho e pouco emprego, é muito interessante que a gente vê que às vezes as pessoas não conseguem trabalho porque estão com os horizontes estreitos, né? Porque não conseguem ampliar essa visão de trabalho e verem que eles podem conseguir, inclusive, trabalhos remunerados, né, que lhes dão a sustentação material do que é necessário aí para a vida aqui, e acabam realmente ficando em situações de penúria. Por quê? Porque não ampliaram, porque muitas vezes não sabem do que são capazes, Pitoli e Éden, não sabem o que são capazes de fazer, não são capazes de... o quanto são capazes de serem úteis. E isso é muito triste, né? Porque somos nós, né, que precisamos mostrar no mercado o quanto nós podemos ainda entregar em qualquer época da nossa vida, em qualquer época, né? Então, assim, são dois temas, né, trabalho e riqueza, que a gente precisa refletir com mais cuidado, até em nosso próprio benefício, né? Sabe, Edgar, o Estado, por exemplo, vou pegar a USP, né? A USP, ela coloca, não só a USP, mas o setor público, né? A idade limite de 75 anos, né? Uhum.
para a pessoa poder ainda estar trabalhando e servindo o Estado. Dá para imaginar que uma universidade como a USP, por exemplo, dispensa aos 75 anos um professor absolutamente lúcido, que juntou ao longo da sua vida a experiência necessária para transformá-lo em alguém de destaque no que se propôs a fazer, pelo simples fato que ele tenha uma idade que não atende mais às expectativas do Estado? Olha que desperdício, estou dizendo por quê? Porque se poderia continuar trabalhando, inclusive voluntariamente como professor, para poder despejar o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida para esses que estão chegando agora. Também tem essa, desses que negam aqueles que querem trabalhar, né? Sim, não, é uma perda lastimável, o critério é muito ruim, não é? A idade, ela é um parâmetro e ela, hoje, cada vez, talvez menos importante, né? Existem outros critérios extremamente mais necessários aí, muito que a gente pode usar, ou seja, é uma regra que ficou para trás, né? Principalmente nos tempos onde nós vivemos muito mais e temos muito mais a entregar em termos de profundidade, de sabedoria, talvez depois dos 70, quem sabe. Então, realmente é um critério muito ruim. Você citou bem. Edgar, e o mais triste é aquele que faz a opção por parar, né? Eu não, aposentei com 62, agora não trabalho mais. E você falou uma data até que... Porque existem aposentadorias antes dos 60, até em determinadas situações, né? Então, imagina você com... Eu tenho 55, parece que eu comecei esses dias, né? E olha, tocando nesse aspecto, eu estava lembrando esses dias de que eu comecei a perceber, quando eu tinha 40, quando eu alcancei 40 e pouco, que aos 40 eu comecei a ter mais, como eu diria, mais segurança em relação às minhas ideias. Antes eu não tinha. Eu lembro que eu comentei quando eu cheguei nessa conclusão de que, puxa, agora eu posso dizer algumas coisas, aos 40, né? Então, a gente precisa respeitar os ciclos, evidentemente, mas, assim, os ciclos estão se alterando também, né? Então, é muito triste. Agora, mais triste ainda, já que você foi para essa linha, Pitoli, é aquelas pessoas que têm emprego, mas não trabalham, né? Produzem muito pouco de útil, que tem uma função de altíssima responsabilidade, altíssimo impacto social, né? Porque são muito responsáveis, né? A função é de alta responsabilidade, mas traem este compromisso. Isso é muito triste. E isso se torna assim, torna a pessoa como se fosse insaciável, né? Nada satisfaz. A impressão que dá é que ela está ali porque alguma entidade a colocou, porque aquilo é de merecimento dela, só que isso nunca tem um fim, porque ela nunca se esforçou para ter aquele dinheiro, para ter aquela remuneração ou para ter aquele cargo. Não é isso, Edgar? Exatamente. E aí se configura claramente o que destrói o ser humano, segundo o Gandhi, né? Que é a riqueza tem trabalho. Porque eu posso entrar em um determinado contexto onde eu tenho a riqueza de um bom salário, né, mas eu não desempenho nenhum trabalho, né? Isso pode trazer até reconhecimento social, né? Pode até, quando a pessoa chega no lugar, ela ser aplaudida ou ela ser reverenciada. Mas a única pessoa que ela precisa que a aplauda não a aplaude, que é a própria consciência, que é ela mesma. E ela sabe disso. Esse é o maior dos castigos. Um político que durante 4 anos ganha algo em torno de 30 e tarará mil reais por mês e não escreve um projeto de lei numa Câmara Federal, né? Então, exatamente. Que está lá para usufruir da riqueza sem a merecer. E olha, desculpa. Não adianta, nesse caso que você citou, dizer que a pessoa está lá por força do voto. Tá? De fato, a porta foi aberta por força da votação que ela teve. Agora, a dignidade de permanecer lá, cumprindo a sua função, não tem nada a ver com os votos. Fala, Éden, mais alguma questão? Sim, não, é só para mostrar para você mesmo o comentário do Edson fez, e você sem querer
corroborou com o comentário do Edson, que ele disse o seguinte: o Pitoli que já disse que tem cara que fica milionário sendo político. Ele acabou de trazer o exemplo, mesmo sem ter lido a participação do Edson. Maravilhoso isso. Estamos sintonizados, Edson. Exatamente. E aliás, ainda nessa linha, o mais triste, Edgar, é a gente fazer as contas em 4 anos de mandato, o quanto aquele cidadão deveria ter em conta, né? E aí você vê que ele conseguiu multiplicar os seus bens, ele trocou de carro, de casa, né? Refez o guarda-roupa em suas viagens. É muito triste, né? A gente acompanhar cenas como essa, imaginando que quem tem que cobrar deve estar cobrando, como você mesmo disse, que é a sua consciência, né, Edgar? É muito triste, de fato, Pitoli. A pessoa, certamente, ela vai sair numa condição financeira melhor, mas é só isso que ela vai ter. E isso é um ganho muito pobre. Nós, como sociedade, precisamos cada vez mais entender isso. Porque se você consegue só dinheiro da situação que você está, você conseguiu quase nada. Agora, Edgar, e para quem está começando agora? Gostar do que faz ou fazer o que gosta? Olha, Pitoli, essas duas coisas estão muito ligadas, né? É ótimo quando a gente, primeiro, sabe o que gosta de fazer. Porque para quem está começando, muitas vezes isso é um grande mistério, né? Primeiro, saber o que gosta. Se sabe o que gosta, puxa, temos que ir em frente. Mas eu gosto de pensar também, Pitoli, que a gente pode aprender a gostar do que a gente supostamente não gosta. E diz que não gosta, muitas vezes, simplesmente porque não experimentou, porque não sabe aquilo que está em questão, né? Então, eu acho que a gente precisa se manter de portas abertas para as possibilidades que a vida nos oferece, porque a gente pode ter uma oportunidade que, a princípio, por diversas razões, a gente não gosta, e se a gente entra nessa possibilidade, nessa oportunidade, a gente pode descobrir um caminho maravilhoso que a gente goste demais, entendeu? Então, assim, no nosso começo, a gente precisa estar aberto às possibilidades, principalmente porque parece que a vida, às vezes, nos conhece mais do que nós mesmos. Edgar, até a próxima quinta, Edgar. Grande abraço por esse papo ótimo. Que a luz brilhe nos nossos corações. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Edgar Miguel, 3h57, Éden Duarte, até amanhã. Forte abraço e até amanhã. Obrigado. Conosco também Alex Silva, à distância, ali comandando redes sociais e WhatsApp. Alex, até amanhã, querido. Ô, Pitoli, antes de me despedir, eu só queria deixar registrado uma participação aqui de 14 segundos, rapidinho, vamos lá. Manda ver. Boa tarde, pessoal. Olha, cabelo não é um assunto tão bom assim na rádio. O cabelo é um assunto a ser cortado. Um abraço a todos. Eu acho que eu entendi, Netão. Eu acho que eu entendi. Fiz isso hoje, inclusive. O TRE fez da terça, eu fiz hoje. A gente vai cortar. Bom, Alex, até amanhã, querido. Participação do Valdomiro Neto. Grande abraço, Pitoli. Até amanhã, a partir das 8 no Jornal da Manhã. Valeu, garoto. Alex Franco por aqui ao longo da programação Boletins da voz de Bruna Novelli. 2 para as 4, chegando o Jovem Pan agora. Eu volto amanhã, às 8 da manhã. Até lá. Ligado na cidade. Na Feltrin Decorações, você encontra preço justo e produtos de qualidade. Cortinas prontas e sob medida, persianas, painéis, papel de parede e tudo de cama, mesa e banho. Feltrin Decorações, Rua Virgílio Malta 429. Telefone 3232-1538. Na Tem Tudo você encontra todas as peças para o seu fogão. A chama está amarela, sujando a sua panela? Não se preocupe, venha para a Tem Tudo, procure o Gil e ele vai te ajudar. Na Tem Tudo também tem peças para a sua panela de pressão. Tem borracha, selo, peso, pino, tudo o que você precisa para deixar a sua panela nova de novo. Na Tem Tudo tem, vem pra cá, até a repimboca da parafuseta tem. Telefone 99801-8383. Tem tudo.